Vivemos em uma época onde eventos mundiais parecem ecoar as profecias bíblicas sobre os últimos tempos. O ano de 2025 tem despertado particular atenção entre estudiosos das Escrituras devido a convergências proféticas que merecem nossa análise cuidadosa. As profecias sobre o Anticristo e a besta do Apocalipse não são apenas narrativas antigas, mas alertas divinos sobre tempos que podem estar mais próximos do que imaginamos. Para você que busca compreender os sinais dos tempos, este tema se torna essencial. Vivemos dias de transformações aceleradas na política mundial, tecnologia e sistemas econômicos globais. Essas mudanças não são coincidências isoladas, mas podem representar o cumprimento gradual de profecias milenares. Como cristãos responsáveis, precisamos discernir os tempos em que vivemos e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Neste estudo, examinaremos as bases bíblicas sobre o Anticristo e a besta mencionada no Apocalipse, analisando como eventos contemporâneos podem se relacionar com essas profecias. Abordaremos textos de Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse, sempre mantendo fidelidade ao contexto bíblico. Não faremos sensacionalismo, mas uma análise séria e fundamentada nas Escrituras, considerando diferentes perspectivas teológicas respeitáveis sobre escatologia bíblica. Como pastor e estudioso das profecias há mais de 15 anos, tenho observado com atenção os desenvolvimentos mundiais à luz das Escrituras. Minha formação em teologia e anos dedicados ao estudo escatológico me permitem oferecer uma perspectiva equilibrada sobre estes temas complexos. Sempre priorizamos a fidelidade bíblica sobre especulações sensacionalistas, mantendo nossa esperança firmada em Cristo, não em teorias conspiratórias. Para compreendermos adequadamente as implicações proféticas de nossos dias, precisamos primeiro estabelecer um fundamento sólido no que as Escrituras realmente ensinam sobre estes personagens do fim dos tempos. Somente com base bíblica consistente poderemos discernir entre especulação humana e revelação divina sobre os eventos que podem estar se aproximando. As Escrituras apresentam o conceito do Anticristo através de várias passagens que se complementam para formar um quadro profético coerente. O termo Anticristo aparece especificamente nas epístolas de João, onde é descrito tanto como um espírito já operante no mundo, quanto como uma figura específica que virá. Daniel 7 e 8 descrevem um chifre pequeno que crescerá entre as nações, enquanto 2 Tessalonicenses 2 fala do homem da perdição que se revelará nos últimos dias. O prefixo anti em anticristo não significa apenas contra Cristo, mas também no lugar de Cristo. Esta figura profética será um imitador de Cristo, oferecendo soluções aparentemente salvadoras para os problemas da humanidade. Ele seduzirá multidões através de sinais e prodígios mentirosos, estabelecendo um sistema global que inicialmente parecerá benéfico. A Bíblia nos alerta que mesmo os escolhidos poderiam ser enganados e, se possível fosse, tamanha será sua capacidade de sedução. Diferentes tradições cristãs interpretam essas profecias de maneiras variadas. Alguns veem cumprimento parcial em figuras históricas, como Antíoco Epifânio, enquanto outros aguardam um cumprimento futuro e literal. A escola futurista interpreta essas profecias como eventos ainda por vir, enquanto a preterista vê cumprimentos no primeiro século. A perspectiva historicista identifica cumprimentos ao longo da história da Igreja, cada uma oferecendo insights valiosos para nossa compreensão. Para ilustrar a natureza enganosa do Anticristo, imagine um líder mundial que surge oferecendo paz duradoura, solução para crises econômicas e unidade religiosa global. Inicialmente, suas propostas parecem genuinamente benéficas, conquistando apoio massivo.
Contudo, gradualmente revela sua verdadeira natureza, exigindo adoração e perseguindo aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Esta progressão do bem aparente para o mal revelado caracteriza o padrão bíblico deste personagem profético. Compreendendo estes fundamentos bíblicos, podemos agora examinar como as características específicas descritas nas profecias podem se manifestar através de sistemas e tecnologias contemporâneas que facilitariam o controle global descrito no Apocalipse. O livro do Apocalipse apresenta duas bestas distintas no capítulo 13, cada uma com características específicas que revelam aspectos do sistema anticristão dos últimos tempos. A primeira besta surge do mar, simbolizando as nações gentias, possuindo características de leopardo, urso e leão, representando impérios mundiais históricos. Esta besta recebe poder, trono e autoridade do dragão, identificado como Satanás, estabelecendo um governo mundial que durará 42 meses. A segunda besta emerge da terra, exercendo toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Esta figura, também chamada de falso profeta, realizará grandes sinais, fazendo até fogo descer do céu diante dos homens. Sua função principal será promover a adoração da primeira besta, enganando os habitantes da terra através de prodígios sobrenaturais. Ordenará a construção de uma imagem da besta e dará vida a esta imagem, estabelecendo um sistema de adoração global obrigatório. O número 666 é apresentado como número de homem e número da besta, representando imperfeição humana, em contraste com a perfeição divina simbolizada pelo número 7. Historicamente, métodos de gematria têm sido aplicados para identificar figuras específicas, mas devemos ser cautelosos com especulações excessivas. O número pode representar não apenas um indivíduo, mas todo o sistema humanista que rejeita a soberania divina, exaltando o homem ao lugar que pertence somente a Deus. Este sistema implementará uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca representa mais que identificação física, simboliza lealdade ideológica e espiritual ao sistema anticristão. Aqueles que recusarem a marca enfrentarão exclusão econômica total, mas preservarão suas almas. A tecnologia contemporânea torna tal controle econômico global tecnicamente viável pela primeira vez na história humana. Estas profecias específicas ganham relevância particular quando consideramos desenvolvimentos tecnológicos e geopolíticos atuais, que poderiam facilitar a implementação prática de tais sistemas de controle global. O ano de 2025 apresenta várias convergências que chamam a atenção de estudiosos proféticos sérios. Estamos testemunhando aceleração sem precedentes na integração de sistemas globais de identificação digital, moedas digitais centralizadas e plataformas de monitoramento social. Estas tecnologias, embora desenvolvidas para propósitos aparentemente benéficos, criam infraestrutura que poderia facilitar o tipo de controle econômico global descrito no Apocalipse 13. A pandemia de Covid-19 demonstrou como rapidamente populações inteiras podem aceitar restrições de movimento e atividade econômica baseadas em certificados digitais de saúde. Sistemas de passaportes digitais foram implementados globalmente em questão de meses, estabelecendo precedentes para controle de acesso a serviços baseado em conformidade com políticas governamentais. Embora criados para a saúde pública, estes sistemas revelam a viabilidade técnica de controle econômico individualizado em escala global. Simultaneamente, observamos crescimento de movimentos que promovem unidade religiosa global,
frequentemente minimizando diferenças doutrinárias fundamentais em favor de cooperação humanitária. Líderes religiosos de diversas tradições têm assinado documentos promovendo fraternidade humana, que, embora bem intencionados, podem preparar terreno para o sincretismo religioso predito nas profecias. A busca por paz e unidade, valores cristãos legítimos, pode ser manipulada para promover compromissos doutrinários perigosos. O cenário geopolítico também apresenta elementos interessantes. Crescem tensões que poderiam precipitar conflitos descritos profeticamente, enquanto surgem vozes clamando por governança global mais integrada para resolver crises climáticas, econômicas e sanitárias. A necessidade genuína de cooperação internacional pode ser explorada para estabelecer estruturas de autoridade global que excedem mandatos bíblicos para governo humano. Devemos examinar estes desenvolvimentos com discernimento bíblico, evitando tanto complacência quanto pânico, mantendo nossa esperança firmada em Cristo enquanto permanecemos vigilantes aos sinais dos tempos. A revolução digital contemporânea criou possibilidades de monitoramento e controle populacional que eram inconcebíveis quando João recebeu a revelação do Apocalipse. Sistemas de inteligência artificial podem agora rastrear comportamentos individuais em tempo real, analisando padrões de consumo, movimento e até expressões faciais para determinar conformidade com políticas estabelecidas. Estas capacidades técnicas tornam viável, pela primeira vez na história, o tipo de controle econômico total descrito na profecia da marca da besta. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, estão sendo desenvolvidas por dezenas de nações, prometendo maior eficiência e segurança nas transações financeiras. Contudo, estas moedas digitais também permitem controle governamental total sobre gastos individuais, incluindo capacidade de bloquear transações específicas ou congelar fundos instantaneamente. Cada compra pode ser monitorada, aprovada ou negada, baseada em critérios estabelecidos pelas autoridades, criando dependência total do sistema para a sobrevivência econômica básica. Plataformas de redes sociais já implementam sistemas de pontuação social que recompensam ou penalizam usuários baseado em comportamentos e expressões consideradas apropriadas. Estes sistemas, quando integrados com identificação digital obrigatória e moedas digitais centralizadas, poderiam facilmente implementar o controle econômico descrito profeticamente. A tecnologia blockchain permite criar registros imutáveis de todas as transações e comportamentos, tornando impossível escapar do monitoramento uma vez integrado ao sistema. A convergência destas tecnologias com sistemas biométricos de identificação cria possibilidades de controle que se alinham precisamente com descrições proféticas da marca na mão direita ou testa. Chips subcutâneos, tatuagens digitais e reconhecimento facial já são realidades técnicas. Quando apresentadas como soluções para segurança, conveniência e eficiência, estas tecnologias podem ser adotadas voluntariamente antes que suas implicações controladoras sejam totalmente compreendidas. Compreendendo estas capacidades técnicas, precisamos examinar como figuras e movimentos contemporâneos podem estar preparando o caminho para o sistema anticristão predito nas Escrituras. O cenário político mundial apresenta tendências que ecoam padrões proféticos descritos para os últimos tempos. Observamos crescimento de movimentos que promovem governança global integrada como solução para crises que transcendem fronteiras nacionais. Mudanças climáticas, pandemias e instabilidade econômica são apresentadas como problemas que requerem autoridade supranacional,
gradualmente erodindo soberania nacional, em favor de estruturas globais de poder que poderiam facilitar o governo mundial predito profeticamente. Líderes mundiais cada vez mais falam de grande reinicialização dos sistemas econômicos globais, prometendo maior equidade e sustentabilidade através de reestruturação fundamental das relações econômicas. Embora motivações possam ser genuínas, estas propostas frequentemente envolvem concentração de poder em instituições globais não eleitas, reduzindo a autonomia individual e nacional. O apelo por soluções aparentemente benéficas pode mascarar agendas que concentram controle nas mãos de poucos. Sistemas econômicos tradicionais enfrentam instabilidade crescente, criando demanda por alternativas que prometem maior segurança e eficiência. Crises financeiras recorrentes geram desespero, que pode levar populações a aceitar soluções que sacrificam liberdade por segurança aparente. A história demonstra como crises econômicas podem facilitar a ascensão de regimes autoritários que inicialmente prometem estabilidade e prosperidade, mas gradualmente revelam naturezas controladoras. Simultaneamente, observamos polarização política crescente, que pode precipitar conflitos internos em nações tradicionalmente estáveis. Esta instabilidade cria oportunidades para figuras carismáticas que prometem unidade e paz através de soluções aparentemente inovadoras. O desejo genuíno por harmonia social pode ser explorado por líderes que gradualmente revelam agendas autoritárias, seguindo padrões históricos de sedução política que precedem tirania. Estes desenvolvimentos políticos e econômicos ganham dimensão profética adicional quando consideramos como movimentos religiosos contemporâneos podem estar preparando o terreno espiritual para o sistema anticristão predito. O panorama religioso global apresenta tendências sincretistas que podem estar preparando o terreno para a religião mundial, unificada, associada ao sistema da besta. Movimentos interreligiosos promovem diálogo e cooperação entre diferentes tradições de fé, frequentemente enfatizando valores humanitários compartilhados enquanto minimizam diferenças doutrinárias fundamentais. Embora cooperação em questões sociais seja legítima, existe risco de compromisso doutrinário que pode enfraquecer a fidelidade bíblica exclusiva. Líderes religiosos proeminentes têm assinado documentos como o Documento sobre Fraternidade Humana, promovendo unidade religiosa global, baseada em valores humanitários compartilhados. Estes acordos, embora bem intencionados, podem estabelecer precedentes para a autoridade religiosa supradenominacional que poderia ser explorada pelo falso profeta predito no Apocalipse. A busca legítima por paz pode ser manipulada para promover compromissos que diluem a singularidade do evangelho cristão. Dentro do cristianismo, crescem movimentos que reinterpretam doutrinas fundamentais para acomodar sensibilidades contemporâneas. Algumas correntes teológicas questionam a exclusividade de Cristo para a salvação, a autoridade das Escrituras e a realidade do julgamento divino. Estas reinterpretações, embora apresentadas como progressão teológica, podem estar preparando segmentos do cristianismo nominal para aceitar o engano religioso dos últimos tempos predito nas profecias. A espiritualidade da nova era continua influenciando tanto círculos seculares quanto religiosos, promovendo conceitos de divindade humana e evolução espiritual, que contradizem fundamentos bíblicos. Estas ideias podem preparar terreno psicológico para aceitar um líder que se apresente como manifestação divina ou próximo estágio da evolução humana. A busca genuína por significado espiritual pode ser direcionada para caminhos que levam ao engano profético.
Compreendendo estas tendências religiosas, devemos examinar como eventos específicos e figuras contemporâneas podem estar cumprindo ou preparando o cumprimento de aspectos específicos das profecias sobre o Anticristo. As Escrituras descrevem características específicas do Anticristo que nos permitem avaliar figuras e movimentos contemporâneos à luz profética. Daniel 11:37 indica que ele não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Esta descrição sugere alguém que rejeitará tradições religiosas estabelecidas, possivelmente promovendo ideologias que desconstroem estruturas familiares tradicionais, enquanto exalta o humanismo secular acima de qualquer autoridade divina. 2 Tessalonicenses 2:4 revela que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta profecia sugere não apenas oposição ao cristianismo, mas a todas as formas de religião tradicional, estabelecendo a si mesmo como objeto de adoração. Movimentos contemporâneos que promovem o humanismo radical, negando a autoridade divina e exaltando o potencial humano ilimitado, podem estar preparando mentalidades para aceitar tal figura. Daniel 8:25 declara que pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos, estando eles em segurança. Esta característica de engano sutil, através de aparente prosperidade e segurança, é particularmente relevante para a nossa época. Líderes que prometem soluções tecnológicas para problemas humanos fundamentais, oferecendo segurança através de monitoramento total e prosperidade através de controle centralizado, podem estar manifestando aspectos deste padrão profético. Apocalipse 13:5 indica que a besta falará grandes coisas e blasfêmias, sugerindo retórica grandiosa que desafia a autoridade divina. Figuras contemporâneas que se apresentam como salvadores da humanidade, prometendo resolver problemas que as Escrituras identificam como consequências do pecado através de soluções puramente humanas, podem estar demonstrando aspectos desta característica profética. A tendência de apresentar tecnologia e governo humano como soluções definitivas para a condição humana reflete este padrão de blasfêmia sutil. Estas características nos ajudam a desenvolver discernimento para avaliar desenvolvimentos contemporâneos, preparando-nos para reconhecer e resistir ao engano quando ele se manifestar em sua forma completa. Diante das possibilidades proféticas que podem estar se aproximando, nossa resposta primária deve ser preparação espiritual fundamentada nas Escrituras. Jesus advertiu em Mateus 24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esta advertência indica que o engano dos últimos tempos será extraordinariamente sofisticado, exigindo discernimento espiritual profundo, que só pode ser desenvolvido através de intimidade genuína com Cristo e conhecimento sólido das Escrituras. A preparação espiritual começa com arrependimento genuíno e fé salvadora em Jesus Cristo. Não podemos enfrentar os enganos dos últimos tempos baseados em religiosidade superficial ou cristianismo nominal. Precisamos de relacionamento pessoal com Cristo que nos permita discernir sua voz em meio ao coro de vozes enganosas que caracterizarão os tempos finais. Esta intimidade desenvolve-se através de oração consistente, estudo bíblico dedicado e obediência prática aos mandamentos de Cristo. O conhecimento das Escrituras torna-se nossa defesa primária contra engano. Paulo elogiou os bereanos porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11.
Devemos desenvolver competência bíblica que nos permita avaliar ensinos e eventos à luz da revelação divina, não dependendo apenas de interpretações humanas. Isto requer disciplina para estudar toda a Escritura, não apenas passagens favoritas, desenvolvendo compreensão teológica equilibrada que nos proteja de extremos doutrinários. A comunhão com outros crentes fiéis torna-se essencial para a manutenção da fé durante períodos de pressão social intensa. Hebreus 10, 25 nos exorta a não abandonar o ajuntar-nos como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisamos de relacionamentos cristãos genuínos que nos encorajem na fidelidade quando a pressão social favorecer conformidade com sistemas anticristãos. Esta preparação espiritual deve ser acompanhada de preparação prática que nos permita manter fidelidade, mesmo quando enfrentarmos pressões econômicas e sociais intensas. É crucial distinguir entre discernimento bíblico legítimo e especulação profética irresponsável ao avaliar eventos contemporâneos à luz das Escrituras. O discernimento bíblico baseia-se em princípios claros das Escrituras, aplicando verdades estabelecidas para avaliar tendências e desenvolvimentos atuais. Especulação irresponsável vai além do que está escrito, fazendo afirmações definitivas sobre cronologias específicas ou identificando figuras particulares como cumprimento profético sem base bíblica sólida. Jesus nos instruiu a ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10:16, combinando sabedoria prática com pureza de motivos. Isto significa observar desenvolvimentos mundiais com atenção, mas evitar sensacionalismo que pode prejudicar nosso testemunho cristão. Devemos ser informados sobre eventos contemporâneos, mas nossa esperança deve permanecer firmada em Cristo, não em teorias sobre cronologias proféticas específicas. As Escrituras nos advertem contra estabelecer datas específicas para eventos proféticos. Jesus declarou que, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Embora devamos reconhecer sinais dos tempos, devemos evitar predições específicas que podem gerar desilusão quando não se cumprem conforme esperado. Nossa responsabilidade é viver em prontidão constante, não em expectativa de datas específicas. O estudo profético deve nos levar à santificação pessoal e evangelização urgente, não à obsessão com eventos futuros. 1 João 3 declara que qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança da volta de Cristo deve motivar vida santa e testemunho fiel, não especulação ociosa sobre detalhes proféticos que podem distrair de responsabilidades cristãs presentes. Mantendo este equilíbrio entre vigilância e responsabilidade, podemos avaliar adequadamente como devemos responder praticamente aos desenvolvimentos que podem ter significado profético. A história cristã demonstra que a fidelidade a Cristo frequentemente requer resistência a sistemas mundiais que exigem compromisso com valores anticristãos. Os primeiros cristãos enfrentaram pressão para participar em culto imperial, escolhendo sofrer perseguição em vez de negar sua fé. Esta tradição de resistência fiel continua relevante enquanto enfrentamos pressões contemporâneas para conformidade com ideologias que contradizem princípios bíblicos fundamentais. A resistência cristã deve ser caracterizada por obediência à autoridade legítima, enquanto mantém fidelidade absoluta a Cristo, quando estas autoridades excedem seus mandatos bíblicos. Romanos 13 estabelece que autoridades governamentais são ordenadas por Deus para promover bem e punir mal.
Contudo, quando governos exigem participação em atividades que violam consciência cristã ou negação de verdades bíblicas fundamentais, devemos escolher obedecer a Deus antes que aos homens, como fizeram os apóstolos. Esta resistência deve manifestar-se através de meios pacíficos e legais sempre que possível. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Isto significa que nossa resistência primária é espiritual, através de oração, jejum e proclamação da verdade. Devemos evitar métodos violentos ou ilegais que contradizem o caráter cristão e prejudicam nosso testemunho. A fidelidade cristã pode exigir sacrifícios econômicos e sociais significativos. Se sistemas de controle econômico forem implementados que exijam participação em atividades anticristãs, devemos estar preparados para enfrentar exclusão econômica em vez de comprometer nossa fé. Isto requer preparação prática, através de desenvolvimento de redes de apoio mútuo entre cristãos fiéis e redução de dependência de sistemas que podem ser usados para a coerção espiritual. Esta preparação para a resistência fiel deve ser equilibrada com sabedoria prática sobre como navegar complexidades de viver em mundo que pode tornar-se progressivamente hostil à fé cristã. Embora as profecias sobre os últimos tempos possam parecer alarmantes, elas também contêm promessas preciosas de esperança para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Apocalipse 7 descreve uma multidão incontável de todas as nações que sai da grande tribulação, tendo lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Esta visão nos assegura que, mesmo durante os períodos mais difíceis da história humana, Deus preservará aqueles que o buscam com sinceridade. A promessa da volta de Cristo oferece esperança definitiva que transcende todas as dificuldades temporárias. Apocalipse 19 descreve Cristo retornando como Rei dos Senhores, estabelecendo seu reino de justiça e paz. O sistema anticristão, que pode parecer invencível, será destruído pela palavra da boca de Cristo, demonstrando que todo o poder humano é temporário e limitado diante da soberania divina absoluta. Durante períodos de pressão intensa, devemos lembrar que nossa cidadania primária é celestial, não terrena. Filipenses 3:20 declara que nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta perspectiva eterna nos permite manter paz e propósito, mesmo quando circunstâncias terrenas parecem desesperadoras. Nossa identidade e segurança não dependem de sistemas humanos, mas de nossa relação com Cristo. A esperança cristã também se manifesta através da confiança na providência divina. Romanos 28 nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo eventos que parecem negativos podem ser usados por Deus para propósitos redentivos que não compreendemos completamente. Esta confiança nos permite enfrentar incertezas futuras com fé em vez de medo. Esta esperança sólida deve nos motivar à ação responsável no presente, usando o tempo que temos para preparação espiritual e testemunho fiel, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas divinas. Chegamos ao momento de aplicar praticamente tudo que examinamos sobre as profecias relacionadas ao Anticristo e à besta do Apocalipse. Nossa responsabilidade como cristãos não é viver em medo paralisante, mas em vigilância ativa que nos prepara espiritualmente enquanto cumprimos nossa missão de testemunhar Cristo ao mundo. Mateus 25 nos ensina, através da parábola das 10 virgens, que devemos manter nossas lâmpadas acesas, prontos para o retorno do noivo a qualquer momento. Você ainda não tem certeza de sua salvação? Este é o momento mais importante para estabelecer relacionamento pessoal com Jesus Cristo.
As profecias que estudamos não devem gerar curiosidade ociosa, mas urgência evangelística. Reconhecendo que os tempos podem ser mais breves do que imaginamos, precisamos garantir que nossa fé está firmada na rocha sólida de Cristo, não na areia movediça de religiosidade superficial ou boas obras humanas. Para aqueles já convertidos, o tempo presente exige dedicação renovada ao crescimento espiritual através de estudo bíblico consistente, oração fervorosa e comunhão com outros crentes fiéis. Devemos usar recursos disponíveis para aprofundar nosso conhecimento das Escrituras, especialmente profecias bíblicas, preparando-nos para discernir enganos que podem tornar-se cada vez mais sofisticados. Recomendo começar com o estudo sistemático de Daniel, Mateus 24, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Praticamente devemos avaliar nossa dependência de sistemas que poderiam ser usados para coerção espiritual, desenvolvendo maior autossuficiência e redes de apoio mútuo com outros cristãos. Isto não significa isolamento social, mas sabedoria para reduzir vulnerabilidades que poderiam forçar compromissos de fé. Considere como sua família poderia manter-se se sistemas de controle econômico fossem implementados que exigissem participação em atividades anticristãs. Finalmente, devemos manter perspectiva eterna que nos permite viver com esperança em vez de medo. Cristo já venceu na cruz e sua vitória final é garantida. Nossa responsabilidade é permanecer fiéis até o fim, seja através de morte natural, arrebatamento ou perseverança durante tribulação. Que possamos ser encontrados vigilantes e fiéis quando Ele retornar. Compartilhe este conteúdo com outros cristãos que precisam desta mensagem e mantenha-se conectado para estudos futuros sobre profecias bíblicas que nos ajudam a compreender os tempos em que vivemos.